Fala Dev, meu nome é Rodrigo Gonçalves e caso você não me conheça, eu sou educador aqui na Rocket City, sou educador na trilha de React Native ali no Ignite e se você está pensando em começar a aprender React Native para também desenvolver aplicações mobile, então você está no lugar certo. Porque nesse vídeo eu vou compartilhar com você, eu vou dizer para você quais pontos eu acho relevante estudar quem está começando no React Native. E também eu quero já desde o início dizer para você, fica comigo aqui até o final, porque eu vou mostrar para você uma forma de começar a aprender React Native ainda hoje, na prática e totalmente gratuito, tá? Então fica comigo até o final e só isso já vale muito o teu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e também deixa aqui nos comentários o que você achou, beleza? Então bora lá, vamos começar o nosso vídeo. Deixa eu trocar aqui de câmera, deixa eu ficar aqui desse lado e mostrar para você o meu desktop. E olha só, eu preparei aqui uma espécie de um roteiro para a gente garantir que não vai ficar de fora nenhum ponto importante. A gente vai passar por esses três tópicos. Qual que é a principal motivação de aprender o React Native? O que de fato é o React Native caso você não conheça? Qual é o ambiente de desenvolvimento? O que você precisa para poder desenvolver as suas aplicações com React Native? Quais são os fundamentos mais importantes de se aprender no início? E como aprender? E aqui eu vou te trazer a dica. Vai ser praticamente um presente para você começar a aprender React Native ainda hoje na prática, tá? Uma coisa também que é importante eu já dizer para você é para você cuidar da sua ansiedade um pouco, tá? Caso você seja uma pessoa ansiosa, porque você talvez esteja olhando assim e falando assim, nossa, mas é muita coisa. Claro, eu tô te trazendo aqui uma visão do que eu considero importante aprender, só que você não vai aprender tudo de uma vez, é um passo de cada vez, tá? Então é um mapa onde a gente tem aqui as etapas, é um mapa que eu tô compartilhando com você desse caminho, mas é um passo de cada vez, tá? Então fica super tranquilo e tranquila com relação a isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui primeiro pela principal motivação. Se você quer aprender React Native, com certeza é porque a sua principal motivação, eu disse a principal, é desenvolver aplicações tanto para Android quanto para iOS. Essa é a grande vantagem do React Native. Com uma mesma base de código, desenvolver aplicações tanto para Android quanto para iOS. Eu já trabalhei com outras tecnologias e eu já trabalhei também com desenvolvimento nativo. Então, se eu quisesse, por exemplo, desenvolver aplicação para Android, eu tinha que desenvolver em Java, por exemplo, e para o iOS, poxa, eu teria que aprender outra linguagem, um Swift ou um Kotlin da vida, para desenvolver de novo a mesma aplicação. Então, praticamente era uma complexidade dobrada para tanto desenvolver quanto manter essas aplicações. Com o React Native, a gente consegue, com a mesma base de código, escrever aplicação tanto para Android quanto para iOS. Então, geralmente, essa é a principal motivação de quem quer estudar React Native, quer desenvolver apps. Mas por que eu disse principal? Porque hoje, com React Native, a gente já tem vários outros cenários possíveis. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, você já consegue desenvolver aplicações tanto para Windows quanto para Mac utilizando o React Native. Olha só que massa. Você já consegue, por exemplo, trabalhar com realidade virtual utilizando o React Native, como por exemplo com essa biblioteca aqui. Você consegue também desenvolver aplicações para smartwatch, por exemplo, com o React Native Watch. Olha só que massa. E você também consegue desenvolver aplicações para realidade aumentada utilizando, por exemplo, essa biblioteca aqui. E muito mais. Eu trouxe aqui alguns exemplos de possibilidades que você tem para desenvolver aplicações com o React Native. Inclusive, na própria documentação do React Native, existe uma seção onde é compartilhado um pouco dos objetivos e dos resultados do time e existe uma documentação que mostra sobre a visão de multiplataforma do React Native que pretende continuar expandindo em outros universos também, em outros ambientes, tá? Mas a priori, o React Native nasceu com a proposta de desenvolver aplicações web, aplicações mobile para Android e para iOS e geralmente essa é a principal motivação para poder aprender o React Native, mas eu também queria trazer que o React Native também está presente em outros cenários e continua em expansão. Bom, o que é o React Native? Agora vamos para a segunda parte aqui do nosso roteiro, tá? Primeiro, por que utilizar o React Native, tá? Então vamos lá. Por que utilizar o React Native?
por que que eu escolhi o React Native? Vou começar colocando aqui o meu relato pessoal. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei pelo desenvolvimento desktop, depois eu fui para o desenvolvimento web. E depois do desenvolvimento web, eu percebi, ou melhor, eu precisei aprender a desenvolver apps mobile por conta de umas demandas que começaram a surgir onde eu estava. E aí eu comecei a testar um monte de tecnologia, aprender um pouco de cada uma delas. Então eu passei desde Ionic, Framework 7, Intel XDK, Xamarin e por aí vai, né? Passei por vários tipos de tecnologias. E por que que eu escolhi o React Native? Quando eu encontrei o React Native, eu falei assim, é ele. Porque como eu tinha uma base de desenvolvimento web muito boa, quando eu comecei a desenvolver aplicações com React Native, eu me senti muito à vontade e a minha curva de aprendizado foi muito interessante, porque eu percebi que eu poderia aproveitar, por exemplo, a lógica de estilização do CSS dentro do React Native, a lógica de marcação que o HTML tem dentro do React Native com o JSX, então conversou muito, sabe? E aí isso me proporcionou uma curva de aprendizagem muito rápida, uma adaptação muito rápida para desenvolver minhas primeiras aplicações. Então, inclusive o React Native tem essa curva muito boa de quem vem do desenvolvimento web e se sente em casa. Outra coisa também que pesa na escolha é você ter uma mesma base de código e conseguir criar aplicações tanto para o Android quanto para o iOS, utilizando a mesma base de código. Outra grande vantagem é escrever o código com JavaScript, que é uma comunidade muito grande, é uma comunidade muito que tem, você encontra com muita facilidade resposta para suas perguntas, é uma comunidade muito colaborativa e é uma comunidade que continua crescendo, muito ativa e contribui demais, então ajuda muito. Interfaces nativas, eu já trabalhei também com outras estratégias de desenvolvimento híbrido, né? O React Native é um desenvolvimento cross-platform, mas eu já utilizei estratégias de desenvolvimento híbrido, que, por exemplo, é como se fosse um navegador rodando ali no celular e a aplicação roda através de uma WebView, por exemplo, só que usar essas estratégias eu percebia alguns gargalos de desempenho, principalmente em listagens grandes, eu percebi algumas limitações em acessos a algumas APIs nativas do dispositivo, então com o React Native a gente literalmente consegue renderizar, desenvolver interfaces nativas e conseguir também acessar as APIs nativas do dispositivo. Por isso que desenvolver interface nativa também é uma grande vantagem e que faz também o React Native ser uma escolha muito inteligente. E aí talvez você esteja se perguntando, caramba, como isso é feito, Rodrigo? Uma mesma base de código escrita ali em JavaScript, sendo renderizada nativa no iOS, sendo renderizada nativa no Android. Como isso é possível? Então aqui agora eu vou te fazer essa explicação, tá? E para isso, eu vou acessar aqui a própria documentação do React Native e eu vou te mostrar aqui. Olha só que legal, nessa parte da documentação do React Native, tem, claro, tudo bem escrito aqui, como tudo funciona, mas eu vou usar essa imagem para te mostrar de uma forma mais didática possível, tá? Então, olha só, a gente tem o mesmo app sendo exibido no Android, sendo exibido aqui no iOS. Aqui a gente tem, então, vários cartõezinhos e olha só, aqui dando um spot, né, selecionando um desses cartões, a gente tem uma imagem, um texto e por volta a gente tem esse retângulo. Olha só, o que acontece? No React Native, a gente vai desenvolver as nossas interfaces utilizando React para desenvolver as nossas interfaces de forma declarativa. Inclusive, essa é uma grande dúvida, né, de muita gente. Nossa, o React Native utiliza React? Sim, utiliza. E a gente consegue reaproveitar todo o conhecimento também da forma de desenvolver aplicações web com React dentro do React Native. É a mesma estrutura, componente, propriedade, estados e assim por diante. Então a gente utiliza o React dentro do React Native para desenvolver as nossas interfaces de forma declarativa. Então a gente diz o que a gente quer que a interface tenha e aí o React Native vai se encarregar de pegar essa interface que a gente declarou o que a gente quer. Por exemplo, aqui a gente está declarando que a gente quer um retângulo que tenha essas características visuais e que dentro dele tem uma imagem e que tenha um texto. Quando o app ele é enviado para o dispositivo, de acordo com o ambiente, se ele for, por exemplo, renderizado no Android, lá no Android ele vai renderizar essa imagem como uma image view, que é o componente nativo que o Android utiliza para renderizar a imagem. No React Native a gente tem um componente de image, por exemplo, e o componente de image do React Native é o que a gente utiliza para declarar que a gente quer uma imagem. Mas no Android ele vai utilizar uma image view, que é o componente que renderiza imagens no Android
Android. No iOS, por exemplo, ele vai usar uma UI Image View. O texto, por exemplo, no React Native, a gente vai declarar que quer um texto utilizando a tag de text. No Android, ele vai usar um Text View e no iOS uma UI Text View. Por exemplo, esse retângulo, que a gente pode considerar como se fosse uma div da web, no React Native esse conceito é muito parecido e a gente tem uma view e é como se fosse uma div da web. E no Android ela vai ser renderizado como uma view group e no iOS como uma UI view. Então perceba que é assim que a interface chega nativa nos finalmente ali dentro do dispositivo do usuário. Então a gente tem uma curva de aprendizado muito legal porque reaproveita muito desse conceito de criar interface de forma declarativa, como a gente já faz na web. Tem uma comunidade incrível também, isso é muito bom de levar em consideração, uma comunidade que ajuda a tecnologia a continuar evoluindo e também contribuindo e trazendo muita coisa legal. E aí talvez tu esteja agora se perguntando assim, beleza, mas quem usa React Native? E eu vou te mostrar que tem aplicações que talvez você nem imagine, mas foi feito utilizando o React Native. Também na própria documentação do React Native, a gente tem vários exemplos de quem usa o React Native, como o próprio Facebook, que é quem criou e mantém a tecnologia. Aqui a gente tem, por exemplo, alguns apps da Microsoft, olha só, Shopify, Wix e por aí vai. Olha só o tanto de apps que usa a React Native, depois você pode ver com calma cada um deles, tá bom? Então, perceba que a gente tem muitos argumentos pró para você utilizar o React Native, tá? Agora vamos para uma outra pergunta muito comum. O que eu preciso saber antes de estudar React Native? Tem algum pré-requisito? Eu preciso saber alguma coisa para começar a estudar React Native? Olha, teoricamente não, tá? Você pode aprender tudo aprendendo React Native também. Mas se você tiver algumas coisas claras, alguns conceitos, se você já entender algumas coisas antes, isso vai te ajudar muito e vai te dar também muita velocidade para você aprender o React Native e também conseguir reaproveitar tudo isso dentro do próprio React Native, que é os fundamentos da web. Dentro do React Native, quando a gente vai desenvolver as nossas aplicações, tem muitos fundamentos da web ali presentes, como por exemplo, a própria estrutura de declarativa do HTML, através das tags, o próprio CSS, para a gente utilizar as regras do CSS para estilizar as aplicações dentro do React Native. Tem alguns detalhezinhos na forma de escrever, por exemplo, no React Native, no CSS da web, background, por exemplo, né? A gente colocaria background assim, né? Ó. Por exemplo, a gente colocaria assim, background, tracinho color, né? No React Native a gente escreve assim, por exemplo, na estilização padrão, utilizando o Style Sheet, que eu já vou te falar sobre ele daqui a pouco, tá? Mas as regras do CSS em si, elas estão presentes ali e a gente utiliza elas. Outra coisa que a gente utiliza a rodo no React Native, assim, o tempo todo, é Flexbox. Inclusive no React Native o Flexbox já vem ativo por padrão, Box Model. Também utilizar aqui, ó, JavaScript. E aí a gente tem o JavaScript como uma linguagem que a gente utiliza para desenvolver a aplicação. E o que saber de JavaScript? Como utilizar variáveis e constante, como trabalhar com templates literals, como trabalhar com arrays, os principais métodos, reduce, map, filter, estruturas de condições, objetos, a sintaxe de importação e exportação, trabalhar com funções, né, como fazer funções declaradas e Arrow Functions, como trabalhar também com Promise, utilizando async await e também como trabalhar com tratamento de exceções. Você precisa saber tudo isso antes de aprender o React Native? Olha, se você souber, melhor ainda, porque você já vai assim chegar no React Native e sentir muito em casa e vai conseguir pular algumas etapas, né? Não pular etapa, né? Mas você vai conseguir focar mais no React Native em si, né? Mas dá também, caso você não tenha esses conhecimentos, dá para você ir aprendendo eles enquanto aprende o React Native e utiliza no React Native também. Mas se você puder dar um passo antes do React Native e estudar isso daqui, é perfeito, tá? Significa que é só isso daqui? Não. Aqui tem alguns dos tópicos que eu quis colocar aqui de coisas que a gente usa o tempo todo do JavaScript quando desenvolve o React Native, tá?
E como eu disse, né, não sei nada disso, e agora, né? Até coloquei numa frase aqui para ficar bonitinho, ó. Você não precisa aprender tudo sobre JavaScript primeiro. Muitos conceitos de JavaScript podem ser aprendidos enquanto você aprende o React ou React Native. Mas é claro que se você puder dar esse passo antes e focar em aprender isso e depois ir pro React Native, é o melhor cenário, é o melhor dos mundos, tá? Agora vamos falar aqui da parte de ambiente de desenvolvimento, tá bom? Então a gente já falou da principal motivação, a gente já falou sobre o que é o React Native, agora vamos falar aqui sobre o ambiente de desenvolvimento e o que a gente precisa para desenvolver. Hoje, com o React Native, a gente tem duas grandes formas aí de criar a nossa aplicação. A gente pode criar a nossa aplicação utilizando o React Native CLI e a gente pode, então, criar o nosso app utilizando essa estratégia. E o que muda nessa estratégia? Nessa estratégia, a gente consegue e tem acesso ao código nativo tanto do Android quanto do iOS e a gente tem autonomia para poder fazer todas as configurações manualmente em código nativo, ou seja, a gente coda e desenvolve a nossa aplicação utilizando JavaScript, mas se a gente quiser também, a gente tem a possibilidade de customizar manualmente o nosso código ali, também nativo tanto para o Android quanto para o iOS, porque esses códigos eles também ficam expostos ali através da pasta do Android, através da pasta do iOS. Uma outra estratégia, e é uma estratégia que eu gosto muito, é utilizando o Expo. Significa que se eu criar um projeto utilizando o Expo, significa que eu tenho que aprender React Native de outro jeito? Não! Os conceitos são os mesmos, tá? Do React Native, tanto no CLI quanto no Expo. Qual que é a grande vantagem do Expo? O Expo, ele facilita muito o nosso ambiente de desenvolvimento. Então, por exemplo, se a gente fosse desenvolver a nossa aplicação com a CLI, a gente tem uma seção aqui dentro só de configurações, ó, guias. Aqui a gente tem, ó, ambiente de desenvolvimento e a gente tem aqui, ó, várias configurações para fazer. Aqui, se você, ó, por exemplo, aqui, ó, utilizando a CLI, tá? Aí você tem a configuração para o Mac, para o Windows, para o Linux, se você vai usar Android ou iOS e assim por diante, tá? Inclusive na própria documentação do React Native, olha só, a primeira aba aí que já vem por padrão, e eu vou te mostrar isso, ó. Se eu vier aqui, abrir, olha só, e vir na parte de guias aqui, ó, na documentação do React Native, na parte de desenvolvimento, ó, já é utilizar o Expo, porque ele tem um ambiente de desenvolvimento mais fácil e rápido para você começar a desenvolver o mais rápido possível. O que você precisa? Se você vier aqui, ó, nessa parte de instalação, basicamente você precisa ter Node instalado na sua máquina, Git e se você tiver no Mac o Watchman. Basicamente é isso. A gente consegue inclusive utilizar o Expo com o npx para não ter que fazer a instalação dele de forma global na sua máquina. Então ele tem essa vantagem de ter um ambiente de desenvolvimento mais facilitado. Então essa é a motivação do porquê utilizar. A gente tem também autonomia aqui dentro e a gente vai ver isso dentro aqui de fluxo de trabalho. Além da autonomia, mais uma vantagem de utilizar o Expo. Quando a gente vai criar uma aplicação utilizando o Expo, a gente também tem duas opções de, três, vamos colocar como três, que eu até anotei ali, três formas de trabalhar com a sua aplicação. A primeira, que é o Manage Workflow, que é o fluxo gerenciado. Quando a gente vai criar alguma aplicação utilizando o Manager Workflow, o que acontece? O Expo, ele vai cuidar pra gente, ó, de ele vai cuidar pra gente de toda a configuração em código nativo. Por quê? Existem bibliotecas que a gente vai incluir na nossa aplicação, como por exemplo a biblioteca que cuida do acesso à câmera do dispositivo. A gente pode procurar aqui, ó, pelo Expo Camera, por exemplo. Essa biblioteca, a gente pode fazer a instalação dela utilizando o Expo Install. O que acontece nos bastidores? A câmera, ela precisa configurar alguns códigos nativos ali, tanto do Android quanto do iOS, para dar as permissões e para a gente conseguir usar a câmera do dispositivo do usuário. Quando a gente faz a instalação com o Expo Install, ele automatiza tudo isso para a gente não precisa se preocupar em configurar esse código nativo e a gente instala e sai usando essa API. Agora, se a gente tivesse que fazer isso de forma manual, olha só, eu vou clicar nesse link e aqui a gente tem uma série de etapas que teria que fazer no iOS, no Android. Então eu teria que
tocar em código nativo. Isso está suscetível a erro, é um pouco chato, nem sempre é tão prazeroso fazer essas configurações. Essas configurações também mudam, às vezes em alguma atualização do iOS ou do Android que faz mudar. Então, para você não ter que se preocupar tanto com essas configurações, mas focar em de fato usar o recurso, a gente pode usar o Expo Install e ele automatiza tudo isso pra gente. Então, essa é a grande vantagem, tá? O que eu quero dizer com essa parte de estrutura de pastas e arquivos quando a gente tem uma aplicação utilizando o Expo? Eu vou abrir um app aqui que eu estou trabalhando agora, que é o app do NLW, e olha só, eu estou utilizando aqui um fluxo gerenciado, tá vendo? Essa é a estrutura de pasta e arquivo de um fluxo gerenciado. A gente tem aqui uma pasta com os arquivos de configuração do próprio Expo, né? Com algumas configurações dele. Pasta de assets é onde a gente tem o ícone da aplicação. A gente tem aqui, por exemplo, a tela de splash também. Aqui, ó, a pasta Node Modules, onde tem as dependências, né, as bibliotecas que o nosso projeto está usando. Dentro da pasta SRC é uma pasta que eu criei, onde tem todo o código da nossa aplicação criado aqui por mim. O Git Ignore, para colocar aqueles arquivos que a gente quer ignorar pelo Git. Dentro do app.json, a gente tem informações e configuração da própria aplicação. Aqui o app é o nosso arquivo de entrada do app. Aqui a gente tem o Babel e o Metro, que são arquivos de configuração. A gente tem aqui tanto o package lock quanto o package.json para lidar com as dependências de desenvolvimento e de produção do nosso app. Aqui a gente tem um arquivo de configuração do TypeScript e, por exemplo, eu estou até utilizando o Tailwind aqui nessa aplicação. Então, essa é uma estrutura de pasta e arquivos para você ter uma noção de um projeto React Native utilizando aqui, ó, o Expo Manage Workflow, que é o fluxo gerenciado. Qual que é o grande destaque desse tipo de fluxo? Ele automatiza para a gente toda a configuração em código nativo, a gente não precisa se preocupar com isso. Instala, sai usando a API. E a gente não tem a visibilidade aqui da pasta Android e iOS, a gente não tem acesso. O que acontece no Bare Workflow? No Bare Workflow, a gente consegue ter acesso à pasta Android e iOS, e esse fluxo é mais indicado caso você queira tocar no código nativo e fazer as configurações em código nativo de forma manual também. Por isso que hoje eu prefiro utilizar o Expo, porque eu tenho todas essas vantagens que a gente tem do Manage Workflow, mas se eu precisar também de autonomia para customizar código nativo, eu também posso fazer isso utilizando o Bare Workflow. Então aqui eu tenho o melhor dos dois mundos, tá? Inclusive eu tenho aqui o que eu posso fazer aqui na CLI, eu também posso fazer aqui no Bare Workflow também, tá? E aí talvez você esteja se perguntando, é possível começar uma aplicação em um fluxo Manage Workflow e ir para um fluxo Bare Workflow também? Sim, também é possível. Se você abrir aqui esse link da documentação, olha só, aqui tem um comando que, se você executar esse comando npx expo pré-build dentro da pasta, né, do diretório do projeto, se o seu projeto é um projeto Manage Workflow, é a primeira vez que você está executando o pré-build, ele vai fazer essa conversão. Então, seu projeto vai passar a ser um Bare Workflow e você vai ter acesso à pasta Android e também à pasta iOS da tua aplicação, tá? Por exemplo, ó, eu vou fazer isso com uma aplicação que eu tenho aqui de teste, só para poder te mostrar esse rolê, tá? Olha só, deixa eu pegar aqui, só vou trocar essa aplicação, eu não vou utilizar essa aqui não, eu vou pegar esse daqui, ó, eu tenho esse app aqui que eu tô trabalhando nele, que é um playerzinho, ó, tá vendo que ele não tem acesso à pasta Android e iOS, ele tá no Manage Workflow. Se eu vier aqui e rodar o npx expo pré-build, olha só, eu vou dar um enter, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai me perguntar se eu quero manter esse nome de pacote, vou dar um enter, vou manter esse mesmo nome, tanto para o iOS também. Então agora o que ele faz? Baseado aqui no app.json, que é o nosso arquivo de configurações, olha só, ele me traz a pasta Android e traz a pasta iOS. Tá vendo? Eu tenho liberdade também para customizar código nativo. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, dentro do app, ó, src, main, por exemplo, ó, o Android Manifest aqui. A mesma coisa aqui no iOS, eu tenho acesso ao código dele. Caso você queira também tocar e customizar o código nativo de forma manual também, tá bom? Tem uma outra forma que eu estou utilizando bastante, e deixa eu até corrigir aqui, que eu tinha colocado ali a letra errada, mas eu estou usando bastante essa estratégia de desenvolvimento, relativamente surgiu aí nas últimas atualizações que teve no SDK do Expo, que são as builds de desenvolvimento. E qual que é a vantagem das builds de desenvolvimento? A gente tem acesso à pasta Android e iOS também, nas builds de desenvolvimento, mas aqui a gente pode utilizar plugins de configurações e pode usar um Custom Client. O que isso significa? O plugin de configuração, ele permite que você
automatize a configuração de bibliotecas de código nativo. Por exemplo, uma das bibliotecas que faz isso é o OnSignal. O OnSignal, ele é uma biblioteca para poder fazer o envio de notificações, push notifications. Vou vir aqui na documentação para ficar mais fácil. Então, a gente utiliza o OnSignal, por exemplo, é uma das estratégias para fazer o envio de push notification, aquelas notificações que a gente manda para o celular da pessoa. E o OnSignal, a princípio, ele é uma biblioteca, por exemplo, que, por exemplo, tá? Faz de conta, deixa eu até confirmar aqui, ó. Às vezes ele já está integrado aqui. O Expo tem disso, ele vai aumentando cada vez mais as bibliotecas. Mas se você ver aqui, ó, em API Reference, tem todas aqui, ó, dentro de Expo SDK, todas as APIs que o Expo ele tem suporte padrão. Ou seja, quando a gente vai desenvolver a aplicação utilizando o Expo, tem um aplicativo que a gente coloca tanto no emulador quanto no dispositivo físico. A gente coloca esse aplicativo, que é o Expo Go, ó, app, e ele é o cliente. Quando a gente vai executar a nossa aplicação, tanto no Android quanto no iOS, seja no dispositivo físico ou no emulador, esse aplicativo que a gente instala, que está disponível tanto para para iOS quanto para Android, ele faz o que? Ele conecta o código com a nossa... Ele conecta o nosso dispositivo com o código que a gente está codando ali, o app. Por isso que com o Expo Go a gente consegue debugar a nossa aplicação sem usar cabo. É só você estar conectado na mesma rede e aí você consegue ir vendo em tempo real como que está ficando a aplicação. E aí o Expo Go, ele vem por padrão com suporte a todas essas APIs aqui. Por exemplo, o OnSignal, ele provavelmente não está aqui ainda, tá vendo? Ó? Então, o OnSignal, como ele é uma biblioteca externa, né? E por enquanto ainda ela não tem um suporte padrão, significa que a gente não pode usar ela? Não, a gente pode usar ela também. Por exemplo, ó, aqui eu vou vir na parte aqui, ó, de Mobile Quick Start. Eu vou vir aqui no React Native utilizando o Expo. E aí, olha só, a gente pode aqui embaixo, ó, ter uma opção que a gente pode, ó, fazer a instalação dele, quer ver, ó? Aqui tá os primeiros passos, pré-requisito, ó. A gente pode fazer a instalação dele, inclusive com o Expo install o OnSignal Expo Plugin, olha que massa, para fazer a instalação do plugin. E aí, ele vai adicionar dentro do nosso app.config.js esse plugin aqui, ó, do OnSignal. E aí a gente roda o comando aqui, ó, Expo Prebuild, porque o que ele vai fazer? Vai fazer a leitura do app.json aqui dentro da nossa aplicação, que é o arquivo que tem todas as configurações do nosso app, vai identificar que tem um plugin de configuração do OnSignal ali e vai automatizar o código nativo para a gente. A gente poderia, por exemplo, aqui, ó, no React Native CLI, fazer todas as configurações manuais, ó, acessar esse arquivo, o build.gradle, acessar isso e fazer todo um passo a passo manual, que seria, por exemplo, no Workflow. Mas a gente pode usufruir dos plugins de configuração que ele configura tudo pra gente de forma automática. Então essa é a grande vantagem e a gente não tem que ficar se preocupando em fazer essas configurações manuais. E o que é então esse Custom Client? Aí a gente consegue utilizar hoje o Expo Dev Client para personalizar o Expo Go. É como se fosse uma cópia ali do Expo Go, só que customizado com aquelas bibliotecas que a gente adicionou, porque por padrão o Expo Go tem suporte a essas APIs aqui, né, do Expo SDK, mas a gente também tem a liberdade de adicionar qualquer outra, seja de forma manual ou seja utilizando os plugins, e eu ultimamente tenho preferido utilizar mais essa estratégia de desenvolvimento, de builds de desenvolvimento, quando eu preciso adicionar alguma biblioteca que precisa de configuração nativa e que não está disponível por padrão ali no SDK do Expo. Então percebe que a gente tem muitas vantagens em utilizar o Expo também, tá? Agora vamos para outra parte e falar aqui dos fundamentos. Primeiro, quais fundamentos eu preciso aprender para poder utilizar o React Native? Como eu comentei no início, o React Native utiliza o React para desenvolver as interfaces de forma declarativa. Então você vai ver esses conceitos dentro do React Native também. Como? O que é o React, né? Bom, o React, a gente utiliza ele para desenvolver as interfaces de forma declarativa. Então, preciso aprender React para aprender o React Native? Olha, você pode aprender React aprendendo junto o React Native também. Não precisa necessariamente aprender primeiro React para web. Você pode ir direto para o React Native e também aprender React utilizando o React Native.
JSX, que é a sintaxe que a gente utiliza, né? JavaScript mais XML, para poder criar as interfaces de forma declarativa. A gente tem conceitos de componente, propriedade, né? O componente é uma das estratégias mais incríveis que o React permite que a gente utilize para criar as interfaces, para reaproveitar código, deixar a aplicação mais enxuta e também conseguir dar manutenção com muita tranquilidade dos nossos componentes. E a gente consegue customizar esses componentes através de propriedades. A gente também tem os estados. Os estados, eles são utilizados muito na nossa aplicação, porque eles têm o side effect, né? Então quando um estado muda, a gente consegue fazer com que isso reflita na interface em tempo real. Outro conceito que é importante de estudar dos estados é sobre imutabilidade. Como que o React guarda essas informações e altera essas informações no estado. E o React basicamente faz isso substituindo o valor inteiro, porque é menos custoso trocar o conteúdo todo do que ficar, por exemplo, identificando exatamente o que mudou dali dentro de um estado, né? Outra coisa também que vale a pena você estudar de React Native é sobre os ciclos de renderização. Não só do React Native, mas do React em si. Então, por exemplo, dentro do Ignite, esse é um dos materiais que eu utilizo e aí eu vou muito a fundo ali explicando o que faz cada etapa dentro do ciclo de renderização. É claro que aqui a gente ficaria horas aqui vendo cada um desses detalhes, mas é um conceito importante para você estudar também. Outra coisa, TypeScript. Não tem como. É importante aprender TypeScript. Hoje em dia é muito importante saber TypeScript. Inclusive, o TypeScript ele foi adicionado, tá? O TypeScript ele foi adicionado por padrão. Quer ver? Ó, React Native 0.71. Na última versão que foi liberado, ó, o TypeScript já é padrão. Então, tem que aprender TypeScript também. TypeScript, o que é, caso você não saiba? O TypeScript, ele permite que a gente trabalhe com tipagens. Então, permite utilizar o JavaScript utilizando tipagens, tá? Então, isso é super importante para também manter uma aplicação, para desenvolver a aplicação de forma consistente. Então, esses são os conceitos mais relevantes que eu acho, num primeiro momento, para quem está começando a aprender. Claro que, conforme você vai avançando, você vai aprendendo e vendo muito mais coisas em torno disso. Vamos lá. Agora vamos falar do React Native em si, por onde começar. Então percebe que a gente tem uma jornada, né? Como eu disse para você, calma, relaxa, não precisa ficar ansioso, ansiosa. É uma etapa de cada vez, né? Um step de cada vez. Bom, do React Native, por onde começar? Você vai precisar precisar de estilização para criar as interfaces. E aí eu recomendo 3 formas para você começar. Comece pelo Style Sheet, que é o padrão, é a forma padrão de criar as interfaces, né? Que é utilizando um objeto onde a gente define a sintaxe, onde a gente define as regras do CSS. Então, por exemplo, o React Native, deixa eu acessar aqui a própria documentação para te mostrar. Aqui, ó, React Native. Aqui na própria documentação, se você ver aqui, ó, na parte de guias de desenvolvimento, tem aqui uma parte de design, style. E tá vendo aqui, ó, a gente cria um objeto com o Style Sheet e define aqui as regras de estilização, utilizando as mesmas regras do CSS, com aquele lance que eu comentei. Em vez de usar o if para separar regras que tem palavras compostas, como margin top, a gente escreve dessa forma, tá? Então, vale super a pena. Deixa eu fechar aqui um monte de aba aberta aqui. Então, o Style Sheet começa por aqui. Outra forma também de você estilizar as interfaces é utilizando a estratégia de CSS in JS, ou escrever CSS dentro do JavaScript. Essa é uma estratégia muito utilizada também, principalmente com o Styled Component. Também é uma outra biblioteca que você pode usar tanto no React para Web e também no React Native. Vale a pena também estudar ela depois. E caso você queira utilizar uma component library, a mais utilizada disparado é o Native Base, e você pode também passar por ela e aprender ela depois. Mas eu recomendo essa ordem aqui, ó. Primeiro entenda o Style Sheet, cria uma aplicação aí utilizando ele, depois Style Component, depois o Native Base. O Native Base ele é uma component library, ou seja, ele te traz aqui vários componentes prontos para você utilizar no seu app. Por exemplo, ó, digamos que eu queira aqui um botão. Vem em button e olha só, a gente tem aqui, ó, vários tipos de botões, estilos, e também ele permite que a gente também customize, edite esses botões. Então tem
muita coisa pronta pra gente desenvolver as nossas interfaces com muita agilidade, tá? Então eu recomendo, mas segue essa ordem que é mais interessante, beleza? Por quê? Você entendeu qual é o padrão de estilização, como utilizar o CSS, aí depois você vai para utilizar componentes prontos, tá bom? E, claro, tem muito mais para você ir se aprofundando. Um app tem que ter navegação, né? Como que o usuário vai navegar pelo app, né? E hoje a gente tem basicamente duas formas de navegação. O React Navigation é a mais utilizada, de forma também disparada. E aqui a gente tem várias estratégias de navegação, como, por exemplo, o Stack Navigator, que é a navegação em pilha, o Tab Navigator, que são os menus que ficam na parte de baixo da tela de forma fixa, que é mais interessante, por exemplo, essa estratégia, quando você tem algumas opções que você quer deixar visível o tempo todo ali para o usuário, ou na maior parte do tempo. Tem a Drawer Navigator, que é aquela barra que ocupa toda a altura do dispositivo, que você segura e arrasta para o lado. Essa é mais interessante quando você tem muitas opções ali dentro do app. Então são várias estratégias de navegação, e essa React Navigation é super completa para você utilizar no seu app, e é também a mais utilizada, por isso eu recomendo passar por aqui. E recentemente também foi disponibilizado o Expo Router, que é uma outra estratégia que vem muito forte aí de navegação baseada na estrutura de arquivos. Então também vale a pena você conhecer ela. Inclusive eu já fiz vídeo no canal aqui, tanto de Expo Router, tanto de React Navigation, como de estilização aqui utilizando Silent Company, utilizando Native Base, enfim. Então tem conteúdo disso aqui no canal também, caso você queira assistir depois. Outra coisa, o seu app provavelmente vai se conectar com algum API, algum back-end. Então você pode utilizar o próprio Fetch do JavaScript, ou outro que eu recomendo também você conhecer no início, que é o Axios, que é muito legal para você lidar também com requisições da HTTP. Bastante coisa, mas como eu disse para você, isso daqui é o que eu recomendo, né? O mapa para você que está começando, por onde passar. E claro que a gente vai se aprofundando cada vez mais, né? Tem muito mais, né? E também você vai encontrar e vai aprender mais conceitos conforme você vai desenvolvendo novas aplicações, novos projetos. É por isso, por exemplo, que ali no Ignite, né, na trilha de React Native e nas demais trilhas, a gente foca em desenvolver projetos práticos, né, aplicações reais, porque conforme você vai desenvolvendo a aplicação, projeto, vai surgindo demandas e necessidade de aprender outras coisas. Então a gente vai avançando aí com o passar do tempo, conforme a gente vai desenvolvendo os projetos, o próprio projeto vai surgindo necessidade de recursos, implementar funcionalidades, e a gente vai expandindo e aumentando o nosso repertório. Mas a princípio, esse é o mapa para você que está começando. Agora a gente chegou na parte final de como, e aqui eu quero dar para você uma dica para encerrar com chave de ouro esse vídeo, tá? Quer aprender React Native na prática, quer começar ainda hoje? Então, acessa o NLW. Ainda dá tempo de você participar do NLW, que é o maior evento na prática aqui da Rocket City, onde a gente desenvolve uma aplicação completa de ponta a ponta. Então vale muito a pena. Não só React Native você vai aprender, mas você vai aprender também React para web, React Native e também o Node. Ou seja, a gente desenvolve o back-end, o front-end web e o front-end mobile de uma aplicação completa, tudo isso em uma semana. Então, se você não está participando, participa. Se não der tempo de você participar dessa edição, vai ter próximas edições, a gente não sabe quando, mas é só você ficar atento aqui no canal ou também lá no nosso perfil no Instagram. Então já segue aqui, se você não segue a Rocket, para você ficar por dentro de próximos eventos como esse, onde a gente traz em uma semana muito conteúdo dentro de um projeto prático numa aplicação, e é gratuito, é muito massa, vale muito a pena. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Esse vídeo foi para te trazer esse mapa para você ter esse norte de por onde começar. E claro, aqui na Rocket o nosso compromisso é te ajudar a conseguir chegar no próximo nível, conseguir te ajudar a atingir o seu objetivo de se tornar especialista nessas tecnologias. É por isso que a gente tem o Ignite, pois também você pode acessar o site da Rocket caso você queira ver mais detalhes sobre, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você,
Bons estudos e 2023 é o ano de se tornar especialista em uma tecnologia, seja React Native, seja Node, React. Então, bora lá, eu vejo você no próximo vídeo.